Olá, meus irmãos, graças a Deus nós estamos tendo essa oportunidade de transmitir a palavra do Senhor, de falar acerca da graça do nosso Deus, e louvamos ao Senhor por esta rica oportunidade. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, suplicando sua graça, sua misericórdia sobre cada um de nós. Deus eterno, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é grande, por tua misericórdia, meu Pai amado, tua graça que se renova sobre nós todos os nossos dias, essa misericórdia infinita. Deus amado, suplicamos tua bênção, Senhor amado, sobre nossas vidas, suplicamos o auxílio do teu Espírito Santo, para nos fazer entender a tua palavra, para nos ajudar, meu Pai amado, a colocá-la em prática. Abençoa, meu Pai amado, todos que irão ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra do Senhor na segunda epístola, escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo de número 3. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 13. Estamos nos aproximando do final da exposição nesta segunda carta. O verso 1 diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias viram escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um ano ou um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados e se derreterão. Nós, porém,
segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Até o verso de número 13. Meus irmãos, o dia do Senhor, ou o dia de sua vinda, tem sido alvo de especulação em diversas partes do mundo. Vez por outra, nos deparamos com relatos de pessoas ou grupos religiosos manifestando sua crença na existência de um dia em que Cristo Jesus, o Filho de Deus, virá outra vez a este mundo. Outros extrapolam os limites da mera especulação e chegam ao ponto de marcar o dia exato em que esse dia se dará. Aliás, muitos já se manifestaram e dataram quando seria esse grande dia, o dia da vinda do Senhor, e de alguma forma aguardaram o cumprimento desse evento, evidentemente sem qualquer sucesso. Até porque a própria Escritura declara, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13, a respeito daquele dia, diz a palavra do Senhor, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, qualquer tentativa que se proponha a datar, a marcar o retorno de Jesus Cristo a essa terra, deverá ser prontamente rejeitada como verdade. Mas assim como existem muitos que acreditam na existência de um dia em que se dará a vinda de Cristo Jesus a esse mundo, há também aqueles que não creem nesta possibilidade. Neste capítulo 3, nós veremos que alguns não só descreram, como fizeram forte apologia contra a doutrina da vinda de Cristo, chegando ao ponto de ensinar aos irmãos que Cristo não viria coisa alguma. Foi o que fizeram os falsos mestres nos dias em que essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Os irmãos devem lembrar que no capítulo 2, Pedro fez uma descrição um tanto detalhada acerca do caráter, natureza e atuação dos falsos mestres, de maneira que eles poderiam ser identificados não só através de suas ações, mas também através do conteúdo dos seus ensinamentos. O julgamento, tanto das ações quanto do conteúdo daquilo que uma pessoa ensina, é importante porque é possível que alguém, por determinado tempo, mantenha um proceder aparentemente ilibado, tendo, contudo, intenções malignas em seu coração. De maneira que o seu proceder, ainda que aparentemente piedoso, está a serviço do diabo e não de Deus. O apóstolo Paulo menciona alguns desses homens em sua segunda carta a Timóteo e os trata como homens egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais
ingratos, jactanciosos, irreverentes, diz Paulo. Paulo diz ainda que esses tais são seres desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Tratam-os como traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E é interessante que Paulo diz assim, que tais homens, tendo aparência de piedade, negam o poder, negando, portanto, o poder. Foge também destes, diz o apóstolo Paulo, porque a linguagem deles corrói, diz o apóstolo, como um câncer. Assim eram os falsos mestres. Os irmãos estão percebendo o mal que estava presente entre os irmãos a quem Pedro escreve esta carta. Os irmãos percebem o perigo que aquela igreja ou aquelas igrejas estavam correndo. Dá para entender o porquê do zelo e da insistência do apóstolo Pedro em dizer àqueles irmãos: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. A igreja estava sofrendo por conta da atuação de homens malignos. Esse é, portanto, o contexto geral no qual esse capítulo 3 dessa segunda carta está inserido. O combate ao falso ensino, a atuação dos falsos mestres, a negação da vida do Senhor. Observe que no verso 1, o apóstolo Pedro diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Verso 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos, ou por vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Dissemos aqui em outra ocasião que a melhor forma de combater o erro é expondo a verdade. E é justamente o que Pedro fez e faz aqui. Observe que logo no início do primeiro verso, ele declara que o seu objetivo é despertar com lembranças a mente dos irmãos, mantendo-as esclarecidas. As verdades que lhes foram ensinadas precisavam estar sempre presentes em suas mentes. Por que isso? Observe que Pedro continua no verso de número 2, dizendo que para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos.
A preocupação de Pedro era para que o fundamento lançado pelos apóstolos, as profecias do Antigo Testamento, aqui especificamente aquelas profecias do Antigo Testamento que tratavam acerca da vinda de Cristo, elas não fossem removidas do lugar, dando lugar às fábulas contadas por aqueles falsos mestres, as fábulas engenhosamente, essa é a linguagem usada, engenhosamente inventadas pelos falsos mestres. Pedro está apresentando o fundamento sobre o qual aqueles irmãos haviam sido ensinados. As palavras foram preditas pelos profetas do Antigo Testamento e elas deveriam ser levadas em consideração, deveriam ser recebidas como verdade. Até porque essas palavras mencionadas pelos profetas foram também ensinadas pelos apóstolos. Mas aí Pedro faz um alerta ao afirmar que, já no verso de número 3, ele diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Os últimos dias a que Pedro se refere é o período que compreende a primeira vinda de Cristo, o seu nascimento, e o retorno, a sua volta a este mundo. Esse período é chamado de os últimos dias, o seu retorno a essa terra que se dará no grande dia sobre o qual nós estamos falando. Então, Pedro pretende trazer à memória dos irmãos, ou manter os irmãos lembrados dessas verdades, para que elas não fossem esquecidas. Era esse o objetivo e a preocupação do apóstolo Pedro. O apóstolo João, quando escreveu a sua primeira epístola, ele disse assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também já agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Portanto, já estamos vivendo os últimos dias a que Pedro se referiu em sua segunda carta, e João atesta essa realidade. E ao longo desses últimos dias, Pedro afirma que viriam escarnecedores com seus escárnios, isto é, zombadores. Tais homens viriam com zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. Ou seja, deliberadamente tais homens desprezavam as profecias bíblicas e desprezariam as profecias bíblicas concernentes à vinda de Cristo Jesus. Negavam o retorno do Senhor. Eles conheciam as Escrituras, mas eles negavam a sua veracidade, principalmente no que tange a esse retorno do Senhor. Daí serem eles tidos como escarnecedores, zombadores que andavam segundo as suas próprias paixões. E aqui percebe-se a diferença entre o viver dos apóstolos e o viver dos falsos mestres. Olhamos para as palavras de Paulo em 2 aos Coríntios. Ele diz no capítulo 4, no verso de número 2: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. No capítulo 2 de sua segunda carta aos Coríntios,
Paulo declara: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então perceba, os falsos mestres eles não andavam segundo a palavra de Deus, mas segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Em seus escárnios, perguntavam aos irmãos: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quando eles perguntam: onde está a promessa da sua vinda? Eles não estão desejosos em saber o que está escrito, porque eles sabiam, eles conheciam, mas estão duvidando da palavra escrita do Senhor, da revelação de Deus, duvidando das profecias que tratam acerca da vinda de Cristo. O argumento perverso é que desde que seus antepassados morreram, nada havia mudado. Desde o início da criação, nada havia mudado que justificasse afirmar que Cristo viria. Para eles, as pessoas nascem, vivem e morrem segundo o curso natural da vida, enquanto que a vida do Senhor, predita nas Escrituras, não era algo natural e muito menos real. E para combater esse falso ensino, Pedro usa o argumento da soberania de Deus sobre a obra da criação. Observe que Pedro diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O que Pedro está dizendo aqui é que eles simplesmente fecharam os olhos para a realidade registrada nas Escrituras. Fecharam os olhos para a realidade de que Deus criou céus e terra. E por conta dessa soberania, com a mesma palavra que os criou, determinou o dilúvio que trouxe a destruição da obra criada. Ou seja, Deus, reina em majestade e soberania. Eles sabem disso, mas fecharam os olhos e, de propósito, negaram. Observe que o argumento de Pedro é sempre tomando a obra da criação como fundamento de sua fala. Mas precisamente Pedro está usando aqui Gênesis capítulo 1 como base, que narra a origem da terra, a separação entre água e terra. E diante disso pergunta-se: onde Pedro está querendo chegar? O que Pedro está querendo ou está ensinando aos seus leitores? Observe que o verso 7, ou do 7 até o 10, encontramos as respostas a essas questões. E essa resposta nós a encontramos em duas verdades absolutas proferidas pelo apóstolo Pedro. A primeira está relacionada à criação e destruição causadas por Deus em seu furor. Pedro diz no verso de número 7: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus criou céu e terra, tornou a terra habitável, propícia à habitação humana, mas após ter ser contaminado com o pecado, o homem, a corrupção espiritual cresceu de tal forma
que ao chegar aos dias de Noé, aos olhos de Deus, a situação tornou-se insustentável. Você percebe a dimensão do caos espiritual que envolvia a humanidade ao ler o relato de Gênesis no capítulo 6, que diz: viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A expressão me arrependo de os haver feito nos dá a dimensão de quão trágica era a situação da raça humana. Foi aí que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, resolveu destruir a raça humana por conta dos seus pecados. Na verdade, estava a terra corrompida à vista de Deus, cheia de violência, dizem as Escrituras, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. O mesmo Deus que em sua soberania um dia disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e a esta porção seca chamou Deus de terra. O mesmo Deus que em sua soberania disse estas palavras, foi o mesmo Deus que também em sua soberania disse a Noé: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Abrindo assim as comportas dos céus, Deus trouxe juízo à terra por meio das águas do dilúvio. Isso porque Deus não compactua com o pecado, não faz vistas grossas às iniquidades. Com isso, Pedro está ensinando aos irmãos que o descaso, o atrevimento dos falsos mestres, Deus também não toleraria, nem os deixaria impunes. Prova disso foi o que aconteceu no dilúvio. O Deus que criou foi o Deus que puniu e destruiu. A soberania de Deus na criação, tanto ao criar, mas também ao destruí-la. Essa é a primeira verdade absoluta que Pedro trata neste capítulo. Tudo que tem fôlego de vida, Deus destruiu. Criou e destruiu, exceto, em termos de raça humana, Noé e os seus filhos. A segunda verdade absoluta está relacionada ao tempo sob a perspectiva de Deus. No verso 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao tempo. Sua existência transcende o
tempo, por isso Deus é atemporal. E também por isso Pedro afirma que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que significa que o tempo não impede ou o tempo não limita o agir de Deus. Nesse caso, o argumento usado pelos falsos mestres de que Cristo não viria, tendo em vista o tempo decorrido desde o início da criação até a era apostólica, nada ter acontecido com relação a essa vinda de Cristo. Esse argumento não se sustentava, porque a perspectiva do tempo para Deus é em tudo diferente da perspectiva do tempo com relação ao homem. Pedro então diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Preste atenção nesse versículo. O argumento de Pedro é de que Deus virá no tempo por ele determinado. Quando o número dos seus eleitos se completar, aí sim ele virá. Daí Pedro dizer que Deus é longânimo para convosco. Grife, se possível for, essa expressão. Deus é longânimo para convosco, para com a igreja, para com os seus filhos, não para com os falsos mestres, mas nem para com os ímpios, mas para com os seus eleitos. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Esses nenhuns são aqueles que Deus escolheu, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Pedro está dizendo: Deus é longânimo para convosco, para vocês, para com a igreja do Senhor, e não quer que nenhum dos seus filhos pereçam. Isto é, Deus não quer nenhum dos seus eleitos, ou que nenhum deles se percam, mas que todos se arrependam, e quando isso acontecer, aí sim virá o grande dia. O dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Observe que Pedro diz no verso de número 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Ou seja, por mais que os escarnecedores aleguem estar demorando e que ele não virá, Pedro diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Isto é fato. Isto é fato. É certo. Acontecerá. Pedro usa a metáfora de um ladrão. Com isso, ele está dizendo que a vinda do Senhor se dará de forma repentina, inesperada. E aí ele menciona uma série de ocorrências. Ele diz: os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E aqui, mais uma vez, nós temos a ideia de que o Deus que em sua soberania criou é o Deus que em sua soberania destrói, abala. Isto é, no ato da criação, Deus organiza todas as coisas de maneira que o sol, a lua, as estrelas, sob a determinação de Deus, foram devidamente ordenados e passaram a funcionar com perfeição. Mas observem, os irmãos observaram que ao referir-se aos falsos mestres,
Pedro diz que eles se esqueceram que no ato da consumação de todas as coisas, ou seja, no grande dia da vida do Senhor, sob a determinação do mesmo Deus soberano que criou, que ordenou os elementos, ele diz: os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, tendo em vista o dia do Senhor ser um dia de juízo. O Deus que cria, o Deus que destrói, o Deus que ordena, é o Deus que causa também todos esses atos que Pedro está falando. Caminhando para o fim da passagem, já nos versos 11 a 13, Pedro mais uma vez retoma, ele faz uma retomada de um viver santo, a necessidade de um viver piedoso, e aí ele diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, verdadeiramente acontecerão todas estas coisas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, vivendo vida santa. É isso que espera-se dos filhos de Deus, irmãos. Nada menos que isso. O próprio Deus determinou: sede santo, porque eu sou santo. Os irmãos deveriam ainda, segundo Pedro, esperando e apressando, a viver esperando e apressando o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Contudo, nós, a igreja do Senhor, Pedro diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós, porém, não precisamos entrar em desespero, porque Deus criará novos céus, nova terra. Não foi isso que ele fez quando destruiu a humanidade? Quando a terra toda foi atingida com o dilúvio, e Deus novamente ordenou as coisas. Então, o argumento de Pedro é: essas coisas, se de fato acontecerão, os céus, argumento de Pedro é: a terra será atingida. Mas nós, diz o apóstolo Pedro, nós, porém, não precisamos entrar em desespero. Essa é a ideia que Pedro traz aqui. Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Após o juízo, para os eleitos de Deus resta gozo eterno. Deus criou o mundo, criou o homem, colocou o homem na terra, o homem pecou, sua iniquidade se estendeu, cresceu, tornou-se uma coisa horrenda. Então Deus o destruiu nas águas do dilúvio. Mas a raça humana recebeu graça aos olhos de Deus e através de Noé se perpetuou. Agora, mais uma vez, a iniquidade da raça humana está insuportável aos olhos de Deus. E Jesus
virá a este mundo e porá fim um dia ou no dia que ele vir a este mundo. Porá um fim. Toda a obra criada. Não só a raça humana, mas a terra também será atingida com o juízo de Deus. No entanto, Deus a restaurará, criará novos céus, nova terra. E aí, a igreja do Senhor viverá eternamente com o Senhor. Pedro simplesmente destrói os argumentos dos falsos mestres. Deus destruiu com o dilúvio. Novamente tudo foi restaurado, tanto a terra quanto a raça humana. Isso vai acontecer também. O Senhor Jesus, ele virá. Toda raça humana perecerá, exceto aqueles que fizerem parte da igreja do Senhor. A terra também ela padecerá. E o Senhor criará novos céus, criará nova terra, e a igreja viverá com o Senhor. Esse é o argumento do apóstolo Pedro para destruir as fábulas dos falsos mestres. Meus irmãos, os acontecimentos dos dias atuais fazem-nos entender que, no que se refere à vinda de Cristo, nossa sociedade tem manifestado um comportamento não muito diferente do comportamento dos falsos mestres que viveram nos dias do apóstolo Pedro. Não muito diferente. É grande o número de pessoas que confessam não acreditar na vinda de Cristo Jesus a esse mundo. Muitos de entre esses que não acreditam, um dia, de forma tardiamente, descobrirão que estavam errados. Quando isso acontecer, estarão eternamente condenados à perdição eterna. Eternamente condenados à perdição eterna. Mas também é verdade que ainda existem muitas pessoas que desconhecem essa verdade acerca da vinda de Cristo e precisam ouvir. E a igreja do Senhor tem sobre seus ombros a responsabilidade de falar aos quatro cantos desta terra sobre esta verdade, o grande dia da vinda do Senhor e as suas consequências. E quando isso acontecer, quando a igreja falar acerca do dia do Senhor, acerca de Jesus Cristo, nos quatro cantos da terra, o número dos filhos do Senhor será completado. E quando isso acontecer, virá o fim. Para muitos, esse dia será de grande desespero, de angústia eterna. Mas para nós que fazemos parte da igreja do Senhor, aqueles que foram eleitos por Deus na eternidade, antes da fundação do mundo, e no tempo oportuno, determinado por Deus, foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Esse dia será o grande dia, o dia em que veremos o Senhor face a face, assim como Ele é, e com Ele moraremos e reinaremos pelos séculos dos séculos. Nós cremos nessa doutrina, nós abraçamos essa verdade e esperamos esse dia, porque Ele é real,
porque Jesus virá. Porque a humanidade, ela pagará o preço de sua incredulidade. Os falsos mestres pagarão o preço de suas fábulas inventadas de forma engenhosa. Pagarão o preço de seus ensinos falaciosos, inverídicos. Mas a igreja do Senhor, ela se deleitará neste último dia, porque para sempre ela reinará com o Senhor. Cristo virá. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Meu Deus amado, Pai eterno, nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque a tua palavra não nos deixa na ignorância. Tua palavra não nos deixa na escuridão. Como diz o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Meu Deus amado, obrigado, meu Pai amado, por nos fazer compreender a tua palavra, por nos fazer entender que um dia, meu Pai amado, o Senhor virá e porá um fim, meu Pai amado, em toda iniquidade. Que o Senhor, meu Pai amado, restaurará esta terra. Que o Senhor, meu Pai amado, nos fará, o Deus amado, habitar com o Senhor. Viver com o Senhor eternamente. Livres, ó Pai amado, de todo falso ensino, de toda, meu Pai amado, falsa doutrina, de todo falso mestre, de toda tentação, de todo pecado, de toda corrupção. Estaremos para sempre com o Senhor, aguardando, ó Deus, a tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.